Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, nona rodada. Neste sábado, dia 17 de maio, três jogos. E o jogo que abriu a rodada foi o clássico regional Ceará e Sport. Ceará numa situação bem tranquila no campeonato. A gente sabe, todo mundo sabe, inclusive a torcida do Ceará, que fez uma festa espetacular hoje no Castelão, apoiando seu time porque precisa. É, a torcida é bem consciente, como jogadores, todo mundo, que o objetivo do Ceará é atingir o tal dos 45 pontos. E aí não é nenhum demérito, nenhum demérito. A gente sabe de toda a dificuldade que tem um time quando vem da Série B. Todo mundo sabe, né? É, os torcedores do Ceará já passaram por isso, sabem da dificuldade qual é. Deixa eu até tirar aqui um pouquinho o óculos. Apesar de eu estar olhando, deixa eu dar uma olhada aqui. É, eu estou olhando tudo meio embaçado, é que de vez em quando ficar com o óculos cansa. E como eu não vou ter que olhar na tela agora, dá para mim falar sem o óculos. É, Então, cara, o Ceará está nesse objetivo. E a gente sabe que daqui a três rodadas o campeonato vai parar, né? E você terminar não, você ter essa parada e não ter a dor de cabeça durante um mês, porra, é muito bom. Tu imagina, tem essa parada na 12ª rodada e você tá na zona do rebaixamento. Cara, tu vai ficar um mês com a cabeça, aquela porra remoendo. É o caso do esporte. Vai ficar um mês aquela coisa remoendo. O esporte está vivendo um momento completamente oposto no Ceará. O Ceará tem um trabalho consolidado, uma formatação, um jeito, tem as suas carências, tem os seus lados positivos, conseguiu adequar tudo, tem um treinador que conhece bem os jogadores que tem na mão, e por outro lado, você tem um esporte que está muito bagunçado. Tem até jogadores de qualidade. O esporte tem jogadores de qualidade. Mas é um esporte que está muito perdido. Sai um treinador, o Pepe, chega o Antônio, com um pensamento um pouco diferente em relação ao futebol. Tem uma semana para trabalhar, mas você pega um time que não tem confiança, que parece que o elenco foi montado, mas mesmo com o Pepa, parece que o elenco foi montado, mas desnivelado, né? Tem uma forma de jogar, de posse de bola, e aí a coisa muda um pouco. Então, foi um confronto entre um time bem organizado contra um sem rumo. Um sem rumo. Que com essa mudança de treinador até pode encontrar um rumo. E o esporte tem, né? Como é que eu vou falar? Vantagem não. O esporte tem a oportunidade de, quem sabe, mudar a situação que ele está agora. Por quê? Porque a gente tem a parada do Mundial, né? Vai parar. Então, o Antônio vai ter um mês para treinar o esporte. Vai ter um mês para os jogadores entenderem a proposta dele. Será que não era melhor deixar o treinador anterior? Acharam que não. Tinha que mudar. Será que os próximos três jogos o esporte vai conseguir vencer? A gente não tem ideia. Mas a tábua de salvação, a boia, né, para o esporte, é essa parada. E aí, quando voltar, já voltar diferente.
ou começar o campeonato, porque o Sport ainda não começou o campeonato. Talvez a próxima parada, quando voltar da parada, comece. E aí, uma outra situação. O campeonato não está nem na metade. Quando parar, não vai estar nem na metade. Vão ser 12 rodadas. É um terço, mais ou menos, do campeonato. Ainda vai ficar faltando 2/3 do campeonato. Então dá para se fazer muita coisa. Essa talvez seja a esperança da diretoria, dos jogadores e do próprio treinador do esporte. Então hoje foi um jogo de um time organizado com um time que está tentando encontrar uma identidade que perdeu. E o Vozão venceu por 2-0. Foi um grande jogo? Não. Não. O Ceará venceu. Foi muito superior ao Sport? Não. Também não. Também não. Eu fiz assim, né? Mas também não foi. Mas foi um jogo, na minha opinião, controlado. Na minha opinião, controlado pelo Ceará. E aí, quando você joga contra um time, deixa eu logo pedir aqui, fazer logo aquele pedidozinho que todo mundo sabe. Eu logo pedir a você, meu amigo torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que esse coração que você frama todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Toda essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá. Então, quando tu joga com um time arrumado, sabe o que tem que fazer. Cada jogador sabe o que tem que fazer. Um time que tem uma transição muito rápida, tem uma bola longa, tem uma ligação direta. E o adversário ainda falha. Porra, aí, irmão, realmente fica muito difícil. E o Ceará aproveitou. Primeiro lance do primeiro tempo foi do Sport, uma chance. O segundo lance do jogo foi o gol do Ceará. Porra! Batida de lateral, para dentro da área. Porra, uma tirada de bola pro meio da área. Porra! O muito bateu de direito. Pegou de primeira, meteu o gol. Falha. Primeiro tempo, Ceará foi superior? Não achei. Ceará fez um bom jogo? Não achei. O Ceará fez o gol e recuou e não conseguiu contra-atacar. Essa é a verdade. O Ceará não conseguiu contra-atacar. O Sport criou mais. O Sport criou mais do que o Ceará. O Sport estava jogando com 3 zagueiros. Né? Então, o Ceará faz o gol logo no início, recua, tenta jogar na bola longa no contra-ataque, também não consegue. E o Sport cria algumas oportunidades ali, ronda o tanto que o goleiro do Sport quase não trabalhou no primeiro tempo. O goleiro do Ceará trabalhou no primeiro tempo. Bolas dentro da área, bolas jogadas. Então, o primeiro tempo, o Ceará sai vencendo. O seu jogo não funciona muito. O Sport até cria uma outra oportunidade, um chute fora da área, uma bola dentro da área, um cruzamento, que de repente numa falha ali poderia ocasionar um empate. Mas, apesar de toda a organização do Ceará e a desorganização do Sport, eu não achei que o Sport jogou menos que o Ceará, não. Muito pelo contrário. Eu acho que você pegar ali, tirando o gol, se você pegar o que os dois produziram, o Sport produziu mais do que o Ceará. Só que o Ceará é mais organizado. E aí a gente vai pro segundo tempo. Aí chega no segundo tempo, acontece muito parecido, né? O Sport tenta ficar com a posse de bola, né? Porque tem jogadores ali que conseguem fazer essa posse de bola, no caso, o Lucas Lima, que não vem jogando mal, tá? Ele vem conseguindo criar, ele vem conseguindo abrir espaço, é que tá muito bagunçado, né?
Ele precisa de um coletivo. O Sport tenta se impor, tenta ficar no campo do adversário, tenta criar mais situações de gol, mas quem faz o segundo é o Ceará. E como é que sai o gol? Porra, bicho. Uma falha monstruosa num time que tava com 3 zagueiros, parceiro. O time vem todo para um lado, não faz a linha. Porra, o cara entra sozinho no meio de 3 zagueiros, parceiro. Bagunça. Primário. Aí entra lá, faz o gol. E aí, com 2-0, o Ceará vai controlando. O Sport vai tocando, tenta chutar aqui, tenta chutar ali, uma bola dentro da área, um negocinho aqui. Mas o Ceará vai controlando. E teve uma chance no final do jogo com o Lelê. Cara, engraçado que o Lelê jogou aqui no Fluminense, ele jogou acho que no Volta Redonda, foi no Volta Redonda no Nova Iguaçu, aqui no Rio, depois o Fluminense pegou ele. O Lelê teve, acho que foi o último jogo do Ceará que eu fiz os comentários, que eu fiz aqui um vídeo. O Lelê perdeu um gol também, porque ele não quis chutar. O Lelê parece que está sem confiança, cara. O Lelê é centroavante, mas ele parece que está sem confiança, porque eu não me lembro qual foi o último jogo que eu falei do Ceará, que o Lelê também tá. Só que nessa que eu tô falando, o Lelê parece, acho que estava na pequena área. Pô, o centroavante tem que chutar, irmão. Ele tentou passar. De novo, ele recebe uma bola viajada do goleiro, a zaga com 3 marca completamente mal. Ele vai sozinho, ele não tem velocidade, não tem. Mas ele entra sozinho, ele estava pelo menos 1,5 m à frente do zagueiro. Ele entra sozinho e dá um passe com uma displicência. Ele dá um passe com uma displicência pro lado. O zagueiro do Sport tira. Cara, naquele outro jogo, quando ele perdeu o gol, eu achei que ele. Ah, não, vou dar o passo, cacete. Esse lance, porra, eu não devia falar isso. Mas a impressão que dá é que ele tá sem vontade, parceiro. Porque a displicência que ele dá o passo pro lado, porra, parceiro. Centroavante nenhum recebe aquela bola, dá mais 2 toques pra frente, dá-lhe uma paulada, porra. Não, ele dá um passo com a displicência, cara. Não afetou no jogo? Não afetou. Mas eu tinha que comentar. E aí, levando pro lado do esporte, porra, tu não pode. Sabendo que o time tem uma bola longa, o jogo inteiro, muitas vezes o Ceará tentando fazer isso. Porra, tô com 3 zagueiros. Porra, o cara recebia a bola 1,5 m à frente do zagueiro. Porra, não tem como, irmão. Aí fica difícil de ganhar. Aí realmente fica difícil de ganhar. Aí não tem como falar que não foi justo a vitória do Ceará. Aí a gente pega aqui os números. Não. Vamos primeiro aqui para a classificação. E aí, com essa vitória, o Ceará está aqui na quinta colocação com 15 pontos. Óbvio, foi o primeiro jogo. Mas o que é importante para o Ceará? Importante para o Ceará é aquilo. É do São Paulo para baixo. O Ceará já tem 6 pontos de vantagem para o primeiro time que está na zona do rebaixamento, que é o São Paulo. Por quê? Porque o Vasco da Gama ganhou e passou. Eu já estou gravando aqui após o jogo do Fortaleza, tá? Fortaleza tomou um pau de 3-0 do Vasco, aqui no Rio, né? Teve jogador expulso, Marinho expulso, Coutinho expulso. Então, o Vasco já avançou. Foi lá para a 10ª colocação com 10 pontos. E o São Paulo está com 9. Então, o que importa para o Ceará é isso. Essa é a diferença, tá? Mas o Ceará, como eu falei, está ali na 5ª colocação. Mas ele pode perder o lugar para um monte de time. Ele pode perder para o Fluminense, que ainda vai jogar. Pode perder para o Atlético Mineiro. Deixa eu ver. O Atlético Mineiro pode chegar a 15 pontos, com 4 vitórias.
Só que o Atlético Mineiro, para passar o Ceará, vai ter que tirar um saldo de 4. Eu não sei nem contra o Atlético Mineiro joga. Deixa eu até dar uma olhada aqui para ver contra. Ah, é o clássico contra o Cruzeiro. Bom, pode ter uma goleada? Até pode, mas eu acho difícil. Então eu sinceramente acho difícil o Atlético Mineiro passar o Ceará. O Bahia tem o Bavi, tem 12 pontos. Tem um saldo de -1. Vai ter que golear o Vitória. Então, a probabilidade é que o Ceará termine a rodada no G6. Porque o Botafogo tem 11 pontos. Não passa, só chega a 14 se ganhar. Só quem pode passar é Fluminense, Atlético Mineiro e Bahia. Porra, então a situação do Ceará é esplêndida, parceiro. Monumental. E o Sport é o último colocado com 2 pontos. Ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, rodada de número 10, o Sport joga em casa contra o Internacional. Em casa contra o Internacional. E, não tem o jogo do Ceará. Rodada número 10. Não tem. Não tem. O Ceará não joga na próxima rodada. O Ceará só vai jogar na 11ª rodada contra o Atlético Mineiro, dia 1º/6. O jogo da 10ª rodada seria contra o Botafogo, que vai ser dia 4/6. Tá? Deve ter algum motivo aí para não ter esse jogo nesta rodada. Bom, não sei qual é o motivo. Não sei por que esse jogo foi adiado. Sinceramente, não sei por que colocaram o jogo nesta data. Não sei, alguém aí pode me explicar o porquê. E aí a gente pega aqui os números rapidamente. O Sport teve mais posse de bola, o Sport chutou mais, o Sport acertou mais passes, o Sport teve mais escanteios. Todos os números foram a favor do Sport. O Sport chutou mais em direção ao gol. Todos os números. Mas por que o Sport não fez o gol? E aí é a minha conclusão. Porque o Ceará errou menos. O Sport errou muito. Errou nos 2 gols e poderia ter tomado um terceiro no erro. Erros que o Ceará não cometeu. Então, parceiro, um time organizado que cometeu poucos erros contra um time desorganizado que errou bastante. E aí, vitória justa do Vozão. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.